Bom dia, boa tarde, boa noite e, por que não, boa madrugada. Está começando aqui mais um Boleirês, a linguagem da bola. Hoje com meus amigos aqui, @CarlosPacheco_27. Teu destaque? Cara, foi um espetáculo de MMA esse jogo do Grêmio. Tá aí o Pacheco falando um pouco sobre o jogo do Grêmio. E também aqui com ele, @Estevam Peralta. O Inter precisa urgentemente rejuvenescer o elenco. Aí o Estevam, feliz com a atuação do Colorado. Colorado que jogou ontem. Estamos gravando na quinta-feira, pós-jogo do Grêmio. O Inter acabou empatando em 0-0 com a fraca e time do Always Ready, né? E muitas críticas para o Ramires e para o elenco todo do Colorado. Vamos começar com ele, então, o Estevam. Hoje, com a bancada colorada desfalcada do @Léo Batata. Então vai lá, Estevam, comenta aí sobre o jogo, o que tu achou? Bom, Cartana, falando um pouco do meu destaque inicial, eu falei que o Inter tem que rejuvenescer o elenco, mas na verdade tem que rejuvenescer o time titular, né? Mas isso vai ser um pouquinho mais pra frente da minha fala. Falando um pouco do jogo, o Inter jogou num 3-4-1-2 ali no começo, né? Igual no Grenal, com o Tyson jogando de meia com o Palácios e o Galhardo na frente. Até eu acho que estava indo bem, mas depois o Ramires quis trocar, voltou para o 4-3-3 e aí abriu o Palácio, abriu o Tyson e meio que, na minha opinião, matou o time, porque o Palácios não rende aberto. O Palácios, a sua melhor fase foi no jogo contra o Grêmio, onde jogou com liberdade, foi o melhor do time naquela final. E jogando aberto ele não rende. E também tira um pouco da efetividade do Tyson, né? Que veio da Europa sendo um jogador que mais cria o jogo, não jogando na ponta esquerda. Então acho que o Ramires errou nisso. E também queria fazer o comentário, né? Sobre alguns jogadores que jogaram. O Lindoso, que estava sendo negociado para ir para o Sport, é um cara que não está nos planos. Foi titular do time, porque o Dourado acho que foi meio que poupado. Então é inadmissível o Lindoso, que vai embora ali na frente, tá jogando, e o Johnny não ser nem relacionado, né? O Johnny tava vendo Netflix em casa, não sei que série o Johnny tava vendo, mas tava vendo Netflix em casa, porque na verdade ele deveria estar no mínimo sendo banco de reservas do time nessa Libertadores, né? Para ganhar uma cancha, mas nem isso ele foi. Outro ponto é o Edenilson no meio campo, que a minha paciência com ele já esgotou, né? Que até queria que o Batata estivesse aqui para me falar. Eu avisei. Você já conhece o Batata como ele é. Com certeza ele ia falar isso. Com certeza ele ia avisar isso. Mas o que eu falo do Edenilson é que nos últimos 5 jogos, tu vê que ele tá totalmente desinteressado. Aí depois do Grenal da ida também, ele já meio que solta uma letrinha pro treinador. Depois tem que dar entrevista para explicar que não foi isso. Mas ele está visivelmente não querendo jogar, porque a gente não vê a mínima vontade dele jogando. No Grenal ele estava se escondendo, mas por outro lado, um jogador que está indo bem, que é muito criticado pela torcida, eu acho meio injusta as críticas, é o Nonato. Não é um primoroso jogador, mas é um jogador útil, está indo bem. Acho que foi bem contra... Bem, fez uma partida ok contra os bolivianos. Acho que foi injusta ele sair antes que o Edenilson. Não entendi a troca. Nos Grenais foi o melhor do Inter, né? Na minha opinião. Não, ele foi bem. Outro que foi muito bem foi que eu gostei muito, né? Porque eu tenho muita esperança nesse jogador, que é o Saravia, né? Ele foi o melhor do time na noite. E eu espero que do outro lado venha o Felipe Jonathan, né? Que está sendo cogitado do Santos. Acho que se vier acerta as laterais do Inter, né? Até pode botar uma pulguinha na cabeça do Ramires de ele efetivar de vez esse esquema com 3 zagueiros. Claro,
vindo um zagueiro, né? Porque o Inter tá no mercado buscando um zagueiro, até acho que o Inter tinha que buscar 2, mas vindo o Felipe Jonathan, o Inter acerta as laterais, né? Para jogar com os 2 laterais abertos e jogar com o Palacios e o Tyson no meio, né? Também tem o Praxedes, que não tá bem, né? Quando entrou, acho que também o Ramires meio que matou ele, botando ele na ponta. Acho que não, ele tem que jogar no meio. O Maurício também entrou, perdeu uma chance clara de gol contra os bolivianos. Acho que o Inter criou algumas chances e não conseguiu finalizar. Acho que teve um problema sério de finalização. Não vejo assim que todo mundo, o pessoal falando, o Inter jogou muito mal. Acho que o Inter fez uma partida que, se uma bolinha entrasse ali, não ia ser todo esse auê. Mas, claro, futebol é bola na rede. Mas acho que também não é para tanto esse auê, que Ramires tem que ser demitido, que o trabalho tá horrível. Acho que o time meio que estagnou depois do jogo contra o Juventude, na volta do Gauchão, né, que perdeu fora, depois goleou em casa. Mas acho que tem agora é outro campeonato, né? Os mata-matas. Agora o Inter tem uma sequência do Brasileirão e da Copa do Brasil. Acho que o time não vai ter tempo para treinar, mas o Ramires já sabia isso quando veio para cá, quando veio treinar no futebol brasileiro. Até meio que reclamou, né, sobre o calendário, falando que das lesões dos jogadores. Mas ele vai ter que ajeitar esse time. Acho que o melhor jeito de ajeitar o time é botando esse esquema com 3 zagueiros. Vamos ver se chega um zagueiro, porque esse 4-3-3 tá matando os jogadores. O Palacios não é um jogador de 1 contra 1, é um jogador mais de combinador de jogadas. O Tyson é um jogador de 1 contra 1, mas acho que é um desperdício ele jogar na ponta. O Patrick tá machucado, que é um jogador que tem o 1 contra 1, né? As famosas bundadas do Patrick. O Caio Vidal é um jogador que precisa de espaço para jogar, não é um exímio driblador. Então acho que ele tem que ver as características do elenco e tentar montar um esquema que funcione, né? Eu acho que ele já usou esse, podemos dizer, esse 3-1-4-2 contra o 3-4-1-2 contra o Grêmio, que foi bem no primeiro tempo. O Inter tomou o gol no final ali do Ferreirinha, mas foi bem, eu acho. Então, eu espero que ele efetive esse esquema. E para finalizar, eu espero que o Yuri seja titular do Inter agora, que conversem com ele, né, sobre as expulsões, que ele tome uma chamadinha, não pode ser expulso 2 jogos seguidos. Acho que é um dos maiores potenciais do elenco e tem que jogar, né? Acho que o Galhardo vai ser um bom reserva. Se jogar com 2 na frente, ele pode ser titular do lado do Yuri, mas o Yuri tem que ser titular incontestável nesse time. E para finalizar agora mesmo... Hã? Diga, Cartana. Não, tem uma questão para ti importante, que é a ida do Marcos Guilherme para o Santos. Triste com a notícia, né, Estevão? Eu tô muito, muito chateado com a notícia. Tô quase atirando fogos de artifício aqui em casa. Mas para finalizar, Cartana, a gente falou eu falei sobre o zagueiro, né? Que eu acho que o Inter tá dizendo que vai ao mercado. E eu acho que o número 5, né? Eu venho repetindo isso sempre. O Inter precisa de um número 5 que saiba virar o jogo com facilidade, que encontre o jogador livre. Acho que é essencial nesse modelo do Ramires. A gente vem falando faz tempo isso, que precisa desse número 5. E eu espero que o Inter esteja no mercado ainda para buscar esse jogador, que é essencial para esse esquema funcionar, né? O Ramires tem que ter as peças também, mas também ele tem que rever algumas coisas, como o Lindoso, com o Marcelo Lomba, que não deveria estar mais no gol do Inter, né? O Inter tinha que dar oportunidade para o goleiro Daniel. E a última coisa, para a gente passar para Grêmio, também para vocês fazerem algum comentário sobre o jogo, é que eu acho que o Guerreiro é outro que também não deveria estar jogando. Agora voltou, né? Depois de, misteriosamente, ele voltou no Grenal, depois que está machucado, e aí foi convocado para a seleção do Peru, apareceu no Grenal, mas acho que é um jogador que não está querendo estar no Inter, meio que forçou uma saída, assim como o Edenilson também não está com a mínima vontade de estar ali. Então tem os jovens pedindo passagem. Tem o Vinícius Melo da base, que está muito bem no Sub-20. Então, que não botasse o Guerreiro, botasse o Vinícius Melo, porque é o futuro do Inter. Jogadores que estão logo ali, vão embora, estão satisfeitos, não tem que estar jogando. Então, eu acho que o Inter tinha que dar uma geladeirinha para esses jogadores e renovar o elenco, né? Eu tanto bati na tecla pós-Grenal da espinha dorsal perdedor do Inter, então
eu acho que agora é a hora e vem surgindo novos bons nomes. Outro nome que eu queria ver que tivesse mais oportunidades é o Pedro Henrique, né, que é da seleção brasileira de base, não jogou quase com o Ramírez, jogou só lá o início, lá aqueles 3 jogos, junto com o Lucas Ramos, né, que é muito bom jogador, entrou na ponta nesse jogo contra os bolivianos, mas mesmo assim foi bem, é um jogador muito interessante. Ele e o Johnny foram os principais destaques daqueles 3 jogos no Gauchão, né, no início com o Fábio Matias. Então acho que o Johnny e o Lucas Ramos merecem uma chance no meio, mas aí é triste, porque o Johnny nem relacional está sendo. Então eu espero que o Ramírez dê alguma coisa na cabeça dele, alguém avise que o Johnny merece jogar, né? O Lindoso e o Dourado já tem o seu papel esgotado com a torcida. Principalmente, acho que o Dourado também, muito por ele ser o capitão do time, né? Ele é muito cobrado, ele que não tem o mínimo perfil de capitão. Acho que carrega um peso que não é dele, mas como ele carrega essa braçadeira, vai ser cobrado. Então, acho que o Johnny é um jogador que merece mais oportunidades no meio ali, junto com o Lucas Ramos, que é um jogador que me enche os olhos quando eu vejo jogar. Boa, Estevam. Só repassando um pouco sobre o jogo, o Inter, pelo que eu vi do jogo, o Inter foi bem no jogo, só que o Inter carece de resultado a curto prazo. Né? Isso até a gente vê nos jogadores, o nervosismo na hora que chega mais perto do gol e não consegue finalizar como devia, mas o jogo mostrou o Inter muito superior, 80% de posse de bola, 20 e poucos chutes, né? 6 a gol, mas não conseguiu fazer o gol. Eu acho que para esse jogo não teria nenhum jogador que entraria ali que comprometeria o Inter, porque a equipe do Always Red é muito fraca, né? Tanto que o próprio jogo demonstrou isso. Só que o Inter acaba não fazendo o gol, e daí toda a insatisfação colorada, desde os Grenais, desde dos jogos ali antes na Libertadores, contra o Tátira mesmo, aí vem à tona novamente. Fala, Pacheco, viu o jogo do Inter, o que tu achou? Eu vou discordar um pouco de vocês. Eu acho que o Inter não fez um bom jogo, não. O adversário teve uma postura que não pressionou tanto na marcação, esperou o Inter um pouco mais atrás. O Inter também teve alteração tática, como disse o Estevam, começou com esse sistema, concentra mais jogadores por dentro, e eu acho que isso foi positivo, essas duas situações, na medida que ajudou o Inter a sair um pouco mais de trás, né? O Inter que a gente vê desde o início do ano tendo a dificuldade, desde temporada, né? Tendo a dificuldade em fazer a saída de bola, o Inter fica tocando muito lá atrás e não consegue dar o próximo passo no campo, porque fica aquele buraco no meio que eu tanto falo aqui no programa, e eu acho que não teve esse problema tão grande nesse último jogo, porque a linha defensiva conseguia subir mais com a bola por não ser pressionada, e da mesma maneira, por ter mais jogadores por dentro, o Inter acabava deixando os volantes numa posição ali mais intermediária, que ajudava a ligar a defesa ao ataque, então o Inter conseguiu sair um pouco mais de trás, ter bem a bola, tocar ela no campo de ataque, então tem toda essa questão da posse de bola alta, como vocês falaram, mas para mim o Inter não conseguiu encontrar espaços no terço final, lá na parte do ataque. Para mim o Inter não criou muitas oportunidades, o Inter criou uma ou outra, claro que criou, afinal de contas é muito melhor que o adversário, mas para mim foi muito pouco para a diferença de qualidade dos adversários. O Inter, para mim, criou pouquíssimas situações, aí perdeu alguns gols, mas para mim o repertório foi fraco, então acho que o Inter não fez um bom jogo não, apesar de ter tido a bola e tudo mais, faltou criar mais oportunidades, por uma questão não só de, tava devagar, não sei o quê, mas para mim a questão realmente organizacional, até porque nesse momento que concentrou os jogadores mais por dentro, ajudou a sair de trás, mas também afunilou lá na frente, e aí facilitou um pouco a marcação do adversário. Então são algumas questões que têm que ser resolvidas, e aí tem também daquilo que o Estevão falou, de jogadas individuais, tudo mais aí, que já foi comentado. Então, sobre o Inter, é isso. E sobre o Grêmio já classificado na Sul-Americana, com a melhor campanha, quer dizer, confirma a melhor campanha hoje, né, com 1 ponto do empate, foi jogar na altitude contra o La Equidad, empatou em 0-0. Enfrentou quase que uma equipe de MMA, como o Pacheco adiantou no comentário dele. Os guris do Grêmio apanharam muito, o Grêmio que foi
com um time sub-21, né? Bom para testar a gurizada. E então, vamos começar o debate sobre o Grêmio com o Pacheco. E aí, Pacheco, viu o jogo? Acompanhou? O que tu achou? O primeiro ponto que a gente falado sobre a partida é essa questão aí. A equipe do Equidad bateu horrores, um absurdo, pancou o jovem time do Grêmio. E aí, quem vai olhar depois do jogo vai dizer, não, a arbitragem conseguiu resolver o problema, afinal de contas, expulsou 2 jogadores e não marcou um pênalti pro Grêmio, mas isso não é a realidade, porque a verdade é que o juiz deixou, a porrada começou no primeiro tempo, deixou o jogo descambar para uma situação em que qualquer bola que os jogadores do Grêmio pegassem era uma pancada mais forte, era uma falta que parava com tudo, que machucava alguém, e aí, mais lá pela segunda metade do segundo tempo, é que ele começou a punir, aí deu os 2 cartões vermelhos, marcou o pênalti e tudo mais, mas ainda a gente poderia reclamar de outra situação de pênalti que teve no segundo tempo, então a verdade é que mesmo tendo expulsado 2 jogadores e tendo marcado pênalti pro Grêmio, dá para dizer que a arbitragem não foi bem, porque deixou descambar muito e poderia ter expulsado até mais da maneira como foi o jogo. Mas, dito isso, a gurizada do Grêmio sofreu bastante, muito desentrosada, né? Acho que esse foi o principal ponto. Os jogadores aí pareciam um pouco pelados às vezes, assim, estavam nas suas posições e tal, mas não tinha movimentação nem nada. O Grêmio não conseguiu controlar o jogo, visto que os zagueiros geralmente despachavam lá para frente, os 2 volantes têm boa qualidade de armação e tudo mais, bons lançamentos, mas um pouco afoitos, eles queriam resolver o lance a todo momento, queriam já lançar aquela bola mortal que vai encontrar o gol, e não é assim, né? Tem hora que tem que cadenciar tudo mais, então essas características assim, que a gente vê nos jogos de times mais jovens, assim, categorias inferiores, de pessoal querer resolver a todo momento, que acaba não permitindo o time controlar o jogo, então por isso o Grêmio não conseguiu dominar a partida, mas o adversário era muito fraco, também não levou nenhum perigo o gol do Grêmio, e ficou um jogo bem ruim, bem fraco, em que o 0-0 estava pintando como a única coisa possível realmente, ainda mais porque o Grêmio, quando tentava fazer alguma coisa melhor, uma jogada individual, algo assim, era espancado rapidamente pelos adversários, e ainda assim, mesmo com tudo que eu tô falando, o Grêmio, se eu tivesse que ter um vencedor no jogo, seria o Grêmio, porque foi o time que teve pênalti, perdeu, Guilherme Azevedo, bateu muito mal, diga-se de passagem, e depois ainda teve oportunidade perdida pelo Rildo, né, sem goleiro, então, ainda assim, se tivesse que ter um vencedor, seria o Grêmio, mas acho que o 0-0 ficou de bom tamanho, na péssima partida que foi, dos guris desentrosados do Grêmio, espancados pelo Equidad e o árbitro que permitiu essa bagunça toda. Eu acho que o árbitro não foi tão mal assim. Verdade que no começo da partida ele podia ter coibido um pouco o ímpeto da equipe do La Equidad, mas depois começou a dar os cartões ali, tanto que tiveram 2 expulsões. Mas é verdade, os caras bateram demais. E realmente o único time que poderia sair vitorioso daquele jogo era o Grêmio, teve pênalti, teve as melhores chances. O Gui Azevedo, que erra o pênalti, né, que é o que mais teve passagens ali pelo time principal, não foi bem, na minha opinião. Para mim, o melhor do Grêmio foi o Vitor Bobsin, que é um bom volante. Eu acho que pode já ser aproveitado no time principal. E vamos ver o que o Thiago Nunes achou e quem ele acha que ele deve dar passagem. Pois é, cara, se fala do Bob Sim, é um jogador que eu já comentei aqui algumas vezes, que eu tenho bastante esperança nele. É um cara que tem um bom porte, marca bem e tem um ótimo passe, ele lança muito bem, é um ótimo jogador. Só que não me agrada muito a questão de que o Grêmio tá usando ele muito como segundo volante. Às vezes o Grêmio libera ele muito para chegar na frente e tudo mais. Eu acho ele um pouco pesado. Eu prefiro ele como o primeiro homem, como ele jogava na categoria de base, em que aí ele consegue ver o jogo mais de frente e não é tão atrapalhado por ser um jogador pesado. Então, só essa situação que eu acho que deveria ser corrigida, mas eu também vejo muita qualidade nele, assim como no Fernando Henrique, que já tinha entrado bem no Grenal do Beira-Rio. Não que hoje tenha se destacado demais, mas tem um lançamento fantástico. Mas também, só para finalizar, comentar que o Grêmio é a melhor campanha da Sul-Americana. O empate de hoje foi bom, porque manteve nossa invencibilidade. Então não teve nenhum problema essa partida do jeito que foi. O Grêmio segue a melhor campanha, segue com a sua invencibilidade. E agora é ficar de olho na sequência da temporada. Então é isso sobre os jogos de meio de semana da dupla.
Lembrando, então, no final de semana, final da Liga dos Campeões, Chelsea, Manchester City, às 16 horas. Vídeos no canal do YouTube do Boleirês sobre como as equipes jogam e se comportam em campo. Também no final de semana, começo do Campeonato Brasileiro, o Grêmio pega o Ceará e o Inter pega o Sport Recife no domingo. E o Cartana, só fazer um registro aqui. Pela primeira vez na história do Boleirês, a bancada gremista está em vantagem. Olha Algo aí, hein? Histórico. A gangorra virou. Exatamente. Sobre a Libertadores e a Sul-Americana, agora entram numa nova fase, sorteio dos confrontos de Inter e Grêmio na terça-feira. Alguém sabe o horário? Se não me engano, 1h da tarde. Bom, também lembrando da nossa Liga do Cartola, né? Você que ainda não faz parte, se inscreva. É baratinho e é bem legal de jogar. Tem premiações para os 3 primeiros colocados e a cada mês a gente vai ter uma surpresa para o vencedor do mês. É isso? Fechamos por hoje? É isso aí. Então tá, grande abraço. Siga @oboleirês no Instagram e oboleirês no YouTube.